Ora, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui Luís Clive Jaime e o vídeo de hoje, como eu antecipei mais uma vez nos vídeos passados, vou falar a respeito da divisão do esqueleto humano. Primeiro quero dizer que o esqueleto humano ele está dividido em dois grandes grupos. Neste caso, me refiro do esqueleto axial e do esqueleto apendicular. Ou podemos falar de uma outra forma, o esqueleto humano está dividido em duas grandes partes. Neste caso, da mesma forma, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O que quer dizer isso, Clive? Ok, tudo bem. O esqueleto axial, o termo axial do latim significa eixo, o principal eixo na formação do esqueleto humano. E enquanto que o esqueleto apendicular refere ao que está ligado, que está inserido ao eixo. Neste caso, o termo apendicular do grego ou do latim significa o que está ligado ao eixo. E o que está ligado ao eixo, neste caso, ao nível do nosso organismo, chama-se esqueleto apendicular. Então, entre essas duas partes, compõem o esqueleto humano do corpo humano, neste caso. Então, das duas partes que constituem o esqueleto humano, axial assim como apendicular, essas duas partes, cada um tem um determinado grupo de ossos. E, ao nível do nosso organismo, os ossos que são considerados ossos do esqueleto axial correspondem aos ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral e os ossos da caixa torácica. Enquanto que os ossos que correspondem ao esqueleto apendicular são eles os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. Agora, há um porém. Ao nível desse esqueleto apendicular, neste caso, os membros superiores e membros inferiores, eles estão ligados ao esqueleto axial por intermédio de algumas regiões chamadas de cinturas, ou então cínculos. Cinturas, assim como cínculos, refere-se às regiões de união ou de ligação entre os membros superiores, assim como membros inferiores, ao esqueleto axial. Bora então perceber um pouco a respeito dessas duas regiões. Primeiro, ao nível do esqueleto axial, como eu disse, princípio, essa região é correspondida pelos ossos da cabeça. Só que esta cabeça ela está dividida em duas partes. Neste caso, me refiro da região chamada de crânio e da face. Em outras literaturas, vocês podem encontrar a região do crânio chamada por neurocrânio, através da sua ligação com o sistema nervoso. Então, essa região, por ter as funções de proteção do sistema nervoso e o sistema nervoso sendo constituído pelas células chamadas de neurônios, então esses ossos que fazem proteção do sistema nervoso são eles considerados como sendo neurocrânios. Enquanto que os ossos da face, que é a segunda parte da cabeça neste caso, são eles chamados de viscerocrânio. Víscero vem da palavra face. Então, esses ossos são os ossos que correspondem à cabeça. Enquanto que a segunda parte do esqueleto axial é chamada de caixa torácica. A caixa torácica ela é constituída por ossos chamados de costela e o osso externo. E, por último, a última região do esqueleto axial chama-se coluna vertebral. É coluna vertebral por quê? Porque a sua projeção ao nível daquilo que é a sua formação dos ossos que correspondem a esta região, elas estão interligadas, estão ligadas de uma sequência em forma de uma coluna. E é um osso por cima do outro. E este formato deles leva com que eles sejam considerados como sendo uma coluna. É vertebral por quê? Porque os ossos que correspondem a esta região têm nomes de vértebra. Então são chamados de vértebra. Por isso é coluna vertebral. Por a outra região do esqueleto humano chama-se esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular é uma junção, ou melhor, é um conjunto dos ossos dos membros superiores e os membros inferiores. Agora, estas duas regiões elas estão conectadas ao esqueleto axial por intermédio das cinturas, ou cínculos. Eu já disse, o termo cínculo, assim como cintura, refere ao que liga os membros superiores, assim como membros inferiores, ao esqueleto axial. Neste caso, essas zonas de união entre os membros superiores e membros inferiores, popularmente chamadas por cinturas, elas estão constituídas também por ossos. E os ossos que unem os membros superiores são ossos escápula e clavículas. A escápula e clavículas fazem parte dos dois ossos que unem os membros superiores ao esqueleto axial. Enquanto que a segunda parte dos membros inferiores, neste caso, corresponde ao esqueleto apendicular, são ligados ao esqueleto axial por intermédio da cintura pélvica. E a cintura pélvica, ela corresponde a uma média de 3 ossos, que são eles ossos íleos, cujo conjunto todo pode ser chamado de ossos ilíacos, ossos isquios e os ossos pubis.
esta região chamada de cintura pélvica, na nossa gíria, lá na sociedade, também pode ser chamada de ossos da bacia. Mas também em outras literaturas podem encontrar sendo considerado como sendo os ossos do quadril. Então, ossos do quadril ou cintura pélvica faz a conexão dos membros inferiores ao esqueleto axial. Eu tenho aqui no nosso vídeo de hoje o nosso esqueleto humano que vai nos ajudar a fazer a descrição dessas regiões ao nível do nosso organismo. Eu tenho aqui este esqueleto aqui que corresponde ou que pode facilitar aquilo que é o nosso estudo a respeito dessas duas regiões que corresponde ao esqueleto humano. Eu falei aqui do esqueleto axial, assim como do esqueleto apendicular. Quando se refere do esqueleto axial, eu disse que o esqueleto axial correspondia àquele eixo, aquele pilar que forma o nosso organismo. Então, neste caso, o nosso eixo no esqueleto humano corresponde aos ossos da cabeça, ossos da caixa torácica, que é esta calhola aqui formada por esses ossos chamados de costela, e este osso central aqui chamado de esterno. E também por este conjunto dos ossos aqui, conectados de uma forma, um osso por cima do outro, que permite com que eles sejam classificados ou considerados como sendo coluna. E são vertebral, por quê? Porque cada osso aqui que corresponde a esta coluna aqui é chamado de vértebra. E, por fim, nós temos a segunda região que eu falei aqui que corresponde ao esqueleto humano. Neste caso, me refiro do esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular, como eu disse nos conceitos básicos, o esqueleto apendicular significa o que está ligado ao eixo. O nosso eixo aqui é este conjunto dos ossos que forma este pilar central aqui do esqueleto humano. Mas, neste caso, os membros superiores, assim como membros inferiores, vêm se inserir a este eixo aqui, permitindo que nós tenhamos este formato físico que nós temos hoje. Então, o nosso esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores e os membros inferiores, aqui na parte inferior do corpo humano. E neste caso, os membros superiores, assim como inferiores, eles estão ligados ao esqueleto axial por intermédio das cinturas. E eu disse muito bem que a cintura que liga os membros superiores ao esqueleto axial é chamada de cintura escapular, ou então cínculo escapular. A cintura escapular, neste caso, ela é constituída por esses ossos aqui chamados de clavículas e os ossos que estão aqui na região posterior do esqueleto humano chamadas de escápula. Então, a escápula, assim como as clavículas, elas formam o que se chama de cintura escapular ou cínculo escapular. Enquanto que na parte inferior, neste caso, ao nível dos membros inferiores, os membros inferiores estão ligados ao esqueleto axial por intermédio da cintura pélvica ou então por intermédio do quadril, que este conjunto dos ossos que nós temos nessa região, como eu disse, lá na sociedade, chama-se de bacia. Eu antes também de fazer esses cursos de saúde também chamava isso de bacia. Então, esse conjunto de ossos aqui é chamado de quadril ou então cintura pélvica. E neste caso, a cintura pélvica, ela é constituída por ossos chamados de íleos, que são esses ossos que nós temos aqui, esse é em formato de asas aqui, mas também é formado por dois ossos aqui chamados de pubis, um do lado direito e outro do lado esquerdo, e por último é formado por estes ossos aqui da região posterior, chamados de isquio. Então, a cintura pélvica ou cínculo pélvico, ossos do quadril, é um conjunto de ossos chamados de íleos, pubis e isquios. E esses ossos aqui unem os membros inferiores ao esqueleto axial. Então, os ossos do esqueleto axial são os ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral e os ossos da caixa torácica. Enquanto que os ossos do esqueleto apendicular são os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores, incluindo as suas respectivas cinturas. Algo muito importante para perceber neste vídeo a respeito da divisão do esqueleto humano é que os ossos que correspondem ao esqueleto axial, em média, na sua totalidade, correspondem a 80 ossos ao nível do nosso organismo. Enquanto que os ossos que correspondem ao esqueleto apendicular correspondem a uma média de 126 ossos. E assim sendo, o corpo humano tem uma média total de 206 ossos. Mas este número pode variar se formos a considerar alguns fatores
Se formos a considerar alguns fatores e os fatores que eu vou falar nos próximos vídeos, que serão os vídeos que vão descrever os ossos em cada região, nível do nosso organismo. Agora, desde já convido a vocês, meus irmãos, para fazerem subscrição neste canal, ativar o sino de notificações para poder receber as informações a tempo e hora e partilhar e compartilhar esses vídeos com os vossos amigos que querem conhecer o corpo humano e assim como eu, que querem fazer os cursos de saúde. Desde já, me dispenso com o sentimento de missão cumprida. Até lá, fiquem com Deus e um forte abraço. Fui.